Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Nós vamos, no vídeo de hoje, dar prosseguimento à análise do estudo da figura do juiz enquanto sujeito do processo e vamos analisar as hipóteses de quebra da imparcialidade. Vamos, no vídeo de hoje, na verdade, analisar uma dessas hipóteses da quebra da imparcialidade. As hipóteses são as causas de impedimento e suspeição que estão previstas no capítulo 2º, que se inaugura a partir do artigo 144. O título 4º do CPC, que trata do juiz e dos auxiliares da justiça, tem no capítulo 2º justamente as causas de impedimento e suspeição. Então nós vamos analisar essas causas de impedimento e suspeição que vão dos artigos 144 ao artigo 148. E essas causas, eu quero que os senhores percebam que são hipóteses em que há uma excepcionalidade, há uma fragilização de uma das características que é elementar da figura do juiz. Nós vimos que uma das características da jurisdição é a hipótese, é a caracterização do juiz enquanto um sujeito imparcial. O juiz, ele é classicamente apresentado como o terceiro imparcial. Por que o juiz é um terceiro imparcial? Porque dentre os sujeitos do processo, naquela clássica visão, aquela clássica configuração triangular do processo que nos foi apresentada por Oscar von Bülow, é verdade, hoje uma crítica doutrinária a esse respeito, nós já enfrentamos aqui, mas naquela clássica visão triangular, nós temos autor, réu, como os sujeitos que estão em polos distintos da demanda, demandante, aquele que formula a demanda, formula o pedido, demandado, aquele contra quem se formula a demanda, e no meio desses dois, numa posição de superioridade, o que atrai a natureza pública do processo, o Estado exercendo posição de superioridade, a figura do juiz como representante do Estado. E esse juízo, o juiz como sujeito que exerce a função pública, ele deve estar numa posição de equidistância. Ele não pode estar mais tendente, mais perto de nenhuma das partes. Daí se falar em imparcialidade. O professor Antônio do Passo Cabral fala inclusive em impartialidade, para passar essa ideia de que ele não pode estar tendente a nenhuma das duas partes. Mas a doutrina majoritária se refere à ideia de imparcialidade. Então as hipóteses de impedimento e suspeição são, a grosso modo, hipóteses, causas previstas no ordenamento jurídico em que há uma lesão à exigência de imparcialidade do juiz, tá? Nós vamos tratar no vídeo de hoje, essas são considerações introdutórias que se relacionam tanto ao impedimento quanto à suspeição. Nós vamos no vídeo de hoje tratar a respeito do impedimento,
O impedimento tem as suas causas previstas no artigo 144 e 147. Aqui uma primeira consideração, porque o 144 diz assim: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções, também é vedado exercer, porque ele é impedido. Quando? E aí traz as hipóteses, que nós veremos já já. Só que tem que ter cuidado, porque não é apenas nessas hipóteses. Porque se tem um dispositivo que diz há impedimento quando, você está autorizado a entender que é apenas naquela hipótese. Há impedimento quando? Tem lá alguns incisos, 9 incisos. Bom, então são essas 9 hipóteses em que há impedimento. Mas tem um outro dispositivo, que é o de número 147, que diz assim: há impedimento também nessa outra hipótese. Podia ser um outro inciso? Vá lá, podia. Mas foi um outro artigo, uma opção legislativa do legislador de 2015. Então, as causas de impedimento estão previstas no artigo 144 a 147. Cuidado para não cair na casca de banana e escorregar com a hipótese do 147, tá? Bom, então, o impedimento que está previsto, tem suas causas previstas nos artigos 144 e 147, são causas de lesão à imparcialidade do juiz de maneira mais grave um pouco. Por isso que a doutrina diz que há uma presunção absoluta de imparcialidade. São causas mais graves, mais objetivas de percepção quanto a essa ideia de lesão, de quebra dessa necessária imparcialidade. Tá? Daí que ela pode ser alegável a qualquer tempo no processo, é um vício insanável. Ela pode ser alegável a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado. Percebam o que dispõe o artigo 966, inciso 2º, 966, inciso 2º. O 966 é o que trata das hipóteses de rescisão de um julgado. A rescisão de um julgado são causas excepcionalíssimas em que um julgado, em que já não cabe mais recurso, em que já foi definitivamente julgado, que a gente chama de trânsito em julgado, mesmo assim, durante um certo prazo, que é o prazo que em regra é de 2 anos, sob certas circunstâncias excepcionalíssimas previstas em lei, que são essas causas do 966, você pode rescindir o julgado por meio de uma ação própria, uma ação desconstitutiva, é a ação rescisória. E aí são poucas essas hipóteses. Uma delas está no 966. Olha lá, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, inciso 2º, for proferida por juiz impedido. Bom, são 2 hipóteses de quebra de imparcialidade: impedimento e suspeição. Nós estamos vendo a primeira, impedimento. E o dispositivo fala que o que gera rescisão é a hipótese da decisão ter sido proferida pelo juiz impedido. É porque a decisão proferida pelo juiz impedido, ela é mais grave do que a decisão proferida pelo juiz suspeito. Por isso que a decisão proferida pelo juiz impedido, ela é insanável, pode ser alegada a qualquer tempo, tá bom? Bom, então vamos ver as hipóteses que geram justamente o impedimento do juiz. Artigo 144, hipóteses de presunção absoluta de imparcialidade. O juiz não pode atuar. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 1º. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP, Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha. Vejam bem, meus amigos, o juiz atuou no processo, antes de passar na magistratura, como um mandatário da parte. O juiz, antes de ser juiz, atuou como perito. O juiz atuou como membro do Ministério Público. Ou o juiz
prestou testemunho. Sobre essa hipótese de o juiz ter prestado testemunho, vejam que dispõe o artigo 452, inciso 1º. O artigo 452, inciso 1º, assim dispõe. 452, inciso 1º. Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa, inciso 1º, declarar-se-á impedido, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, caso em que será vedado a parte que o incluiu no processo, que o incluiu no rol desistir de seu depoimento. Inciso 2º, se nada souber, mandará excluir seu nome. Então, se o juiz que foi arrolado como testemunha nada souber sobre aquele caso, ele vai mandar ser excluído do rol de testemunha, porque para evitar que a parte inclua o juiz como testemunha, para evitar que ele julgue a sua causa, tá? Então, nessas hipóteses do inciso 1º, é claro que o juiz não pode julgar. Ele atuou como mandatário da parte, ele ofertou ao processo conhecimentos técnicos como perito. Claro que ele vai querer ratificar seus conhecimentos técnicos. Ele ofereceu subsídios jurídicos como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha sobre fatos da causa. É óbvio que ele não pode julgar, ele não tem imparcialidade nenhuma, tá certo? Bom, segunda hipótese de quebra da imparcialidade, presunção absoluta, causa de impedimento. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções do processo, inciso 2º, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. O juiz não pode proferir decisão, não pode atuar no processo, quando ele atuou naquele mesmo processo em outro grau de jurisdição. Pense no juiz que atuou no processo em primeiro grau de jurisdição, foi promovido. Quando chegou no tribunal, compôs a turma, está lá para proferir um voto e a decisão que ele está a analisar se é correta ou incorreta foi a decisão proferida por ele mesmo. Será que ele pode julgar se a decisão proferida por ele mesmo é correta ou incorreta? Claro que não, ele é impedido. Ele é imparcial, a decisão foi proferida por ele mesmo. Claro que ele vai dizer que está certo. Então não tem parcialidade nenhuma, está impedido. Inciso 3º. Bom, antes disso, essa hipótese do inciso 2º, ela deve ser excepcionalizada pela súmula 252 do STF. Importantíssima, a súmula 252 do STF, porque essa hipótese não se aplica na ação rescisória, como nós veremos. Súmula do enunciado, na verdade, né, enunciado 252 da súmula de jurisprudência predominante do STF. Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo. Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo, porque aí é uma outra ação, é um outro processo. Pode ser que a decisão proferida pelo juiz no processo rescindendo não tenha nem influenciado aquela decisão. É uma outra ação autônoma de um tribunal. E não vai ser proferida pelo voto só daquele magistrado, vai ser o voto de um colegiado. Essa é a orientação que norteia esse enunciado 252 da súmula do STF. Bom, inciso 3º, são 9, inciso 3º desse artigo 144 do CPC, hipótese de presunção absoluta de quebra da imparcialidade e impedimento do juiz, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Então veja aqui como que o dispositivo alarga a hipótese de impedimento, tá? Quando estiver, vou repetir, quando nele estiver, quando estiver atuando no processo, cônjuge ou companheiro ou um parente do juiz, por consanguinidade ou afinidade em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. E esse companheiro ou cônjuge ou parente não pode ser
nem defensor público, nem advogado, nem membro do Ministério Público. Porque aí, evidentemente, também haverá uma quebra de imparcialidade. Possivelmente, muito provavelmente, é que a lei trabalha com a presunção absoluta, o juiz vai puxar a sardinha para aquele que é seu próximo, cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim. Aqui, nesse inciso terceiro, é importante que a gente cumule com as hipóteses dos parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo 144 e também com o artigo 147, que é outra hipótese que está fora do 144. Vamos aos parágrafos do 144 em primeiro lugar. Parágrafo 1º do artigo 144. Na hipótese do inciso 3º, o impedimento só se verifica quando o defensor público, advogado ou membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. O que esse dispositivo está querendo nos dizer? Que não pode a parte, seja ela membro do MP, da Defensoria Pública ou advogado, querer provocar ou induzir o impedimento do juiz. Vamos supor que é um juiz rigoroso contra o interesse de uma das partes. Aí constitui um advogado que é parente do juiz com a exclusiva finalidade de tirar a atuação do juiz. Não pode. Se o juiz já está no processo e o advogado entrou depois, aí permanece o juiz. Se for o caso, ou deixa lá, vai continuar o processo ou determina a parte que substitua o advogado. Tá? Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Veja como é que complementa essa ideia. E parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Está querendo aqui dizer o seguinte: o juiz tem um parente que é membro do escritório de advocacia e esse escritório de advocacia tem um outro advogado que atua naquele processo. Não é o parente do juiz que está atuando naquele processo, mas ele, o parente do juiz, integra o escritório de advocacia e esse escritório de advocacia constituiu um outro advogado para atuar no processo que o juiz está atuando. Vai incidir a hipótese do inciso 3º ou não? Pelo parágrafo 3º, sim. O impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia, aí na parte final, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Essa é a ratio que se extrai desse inciso 3º, tá? E agora nós vamos ao artigo 147, que tem a ver com esse vínculo de afinidade do juiz com seus parentes ou seus cônjuges ou companheiro. Mas agora não mais membro da Defensoria Pública, Ministério Público ou Advocacia. No 147 ele vai ser membro, o parente ou cônjuge, membro do magistério. Membro da magistratura, membro da magistratura. Olha lá, artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede, então é causa de impedimento, que o segundo nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Beleza? Bom, vamos lá. Inciso 4º do artigo 144. Mais uma hipótese de presunção absoluta de quebra da imparcialidade e impedimento.
Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, inciso 4º, quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive. Não tem nem graça interpretar esse inciso 4º. Ele próprio é parte no processo, ele não pode julgar. Ou é parte no processo um parente seu, ou seu cônjuge ou companheiro. Ele não pode julgar. Inciso 5º. O juiz é impedido quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. O juiz pode ser sócio de pessoas jurídicas. Ele não pode exercer a gestão. Quando ele for sócio ou membro de direção ou administração da pessoa jurídica parte no processo, ele não pode atuar naquele processo. Aqui é parecido com o inciso 4º, só que o inciso 4º trata de pessoas naturais e o inciso 5º trata de pessoas jurídicas. Inciso 6º. Quando o juiz for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. O juiz recebe como para julgar uma causa de sua empregada doméstica. Ele não pode julgar. Tá? Inciso 7º. O juiz há presunção absoluta, mas uma causa de impedimento, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. O senhor sabe que uma das exceções à vedação de cumulação de emprego no serviço público é justamente no caso dos magistrados que podem ter mais do que um vínculo com a administração pública, no caso, pode ter mais do que um emprego, não há uma exclusividade dos magistrados, eles podem ser professores também, profissional de saúde, e os magistrados podem ser também professores. E aí quando o magistrado for professor e ele pegar para julgar uma causa dessa instituição de ensino com a qual ele tem relação de emprego ou de prestação de serviço, evidentemente ele não pode julgar. Inciso 8º, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, mesmo que patrocinado por escritório, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Veja, esse talvez seja o mais amplo dos dispositivos. Você imagine que um grande grupo tenha um grande grupo econômico tenha causas, sei lá, Telemar da vida, Gol, Latam, causas espalhadas pelo Brasil inteiro e distribuídas entre vários escritórios. Aí o parente do juiz, olha lá, o juiz está exercendo função judicante no interior do Maranhão e ele tem um parente seu, um tio, um primo distante, o parente ele não tem contato, que exerce função na comarca de Antagorda, interior do Rio Grande do Sul. E os dois, e esse parente é advogado e integra uma grande banca de advocacia. O juiz exerce a sua função judicante na área civil. Esse parente dele exerce a função judicante no contencioso, nem é no contencioso, no administrativo fiscal. Elabora teses para elisão fiscal, para pagar a menor incidência tributária, mas ele integra a banca da advocacia. Ele não tem a menor influência no contencioso, nas teses desenvolvidas no processo. Acontece que aquele juiz, lá no interior do Maranhão, não tem contato nenhum com aquele parente, pode, em tese, estar impedido pela redação do artigo 8º do artigo 144. Porque olha o que ele diz. Em que figure como parte cliente
do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Aqui na demanda que o juiz está atuando no interior do Maranhão, a causa da Latam pode estar sendo desempenhada, desenvolvida por outro escritório qualquer. Pela redação do inciso 8º, o legislador está presumindo que aquele parente seu, primo distante, pode entrar em contato com um advogado que ele nem sabe quem é, lá no interior do Maranhão, e tentar exercer alguma influência. Veja, me parece que foi longe demais o legislador. Volto a dizer, parte final, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. O grande medo que gera aqui, a perplexidade que gera, é o risco de invalidades no processo. Volto a chamar a atenção, o artigo 966, inciso 2º. Imagina a quantidade de enxurrada de processos que depois vão ser discutidos em ação rescisória. Basta você buscar a árvore descendente, a árvore genealógica dos juízes, ver se eles têm parentes, advogados atuando. Se os advogados tiverem alguma procuração dessas grandes empresas que ele atuaram, pode chover ação rescisória aí por conta disso. Então, parece que esse dispositivo foi longe demais. E inciso 9º, que é o último, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. O juiz que está atuando no processo tem uma outra demanda contra uma das partes, ou contra o advogado de uma das partes. A lei aqui trabalha com a presunção de que ele pode atuar por birra, ou por revanche, ou por alguma mácula qualquer de sua imparcialidade. Para encerrar o vídeo, só fazer uma ressalva, que é a leitura do artigo 148. O artigo 148 é importante porque ele diz o seguinte: aplicam-se os motivos de impedimento, que estão no artigo 144 e 147, e de suspeição, causas de impedimento e de suspeição, 2 pontos. Inciso 1º, ao membro do Ministério Público. Inciso 2º, aos auxiliares da Justiça. E inciso 3º, aos demais sujeitos imparciais do processo. Então não é só o juiz que se submete às hipóteses de impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição é feito especialmente para o juiz, por conta da sua imparcialidade, mas também devem atuar com imparcialidade o membro do Ministério Público e os auxiliares da Justiça, além de diversos outros sujeitos que devem atuar no processo, como o perito, por exemplo. O perito é um auxiliar da Justiça. Então, quando qualquer desses sujeitos atuar em lesão ao impedimento ou à suspeição, eles também podem ser declarados como impedido e suspeito por um procedimento próprio que nós veremos no outro vídeo, tá bom? Então, por hora é só, meus amigos. Essas são as hipóteses de impedimento e suspeição. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.